A primeira coisa que a gente vai fazer é a sua análise corporal para te explicar como você funciona, tá? Por quê? Tá. Cada pessoa, ela interage com o mundo de uma forma única. Muitas vezes, essa forma pode ser parecida com a de outra pessoa. Nesse caso, tanto o corpo quanto a mente vai ter um formato parecido. Então, por exemplo, nós vamos interagir com o mundo de forma totalmente diferente. Sim. Tá? Quer dizer que a minha forma seja melhor que a sua ou que a sua esteja errada? Não. E muitas vezes esse é um problema. A pessoa achar que o jeito dela pensar, sentir e agir está errado. E ela começa muitas vezes a assumir aquilo como um defeito, ela começa a se obrigar a mudar aquilo, e é óbvio que ela não vai mudar porque está mielinizado no sistema nervoso dela. Ela não consegue mudar, se frustra por não ser como as pessoas gostariam que ela fosse e por não conseguir mudar. Aí é aquela coisa, putz, eu não agrado nunca, eu não atendo nunca, tá? Certo. Então eu preciso tirar de você a ideia de que o seu jeito é ruim, que é um defeito ou que está errado. Tem muita gente que não vai gostar do seu jeito? Tem, só que isso não pode ser um problema para você. Isso é um problema dela, isso é um problema para ela. Então ela tem que aprender a lidar com você do seu jeito. Se você partir para a vida achando que você é obrigada a atender a expectativa das pessoas, a atender o padrão das pessoas, quando você for entrar para um relacionamento, você já nem vai saber quem é você. Você já nem vai saber como você pode agir, como você pode se entregar, como você pode se defender, porque você não sabe quem você é ou como você tem que ser. Você tem que ser como você é. Nós acreditamos que você é quem você precisa ser. Então, Certo. o seu jeito não é um defeito. O seu jeito vai trazer algumas dificuldades para você em algum momento. Vai trazer algumas limitações em algum momento. Só que quando você encara isso de forma consciente e responsável, isso não te impõe limites. Por exemplo, você é muito mais sentimental do que eu. Eu tenho um raciocínio muito mais rápido do que você. Quer dizer que você não vai conseguir fazer a mesma coisa que eu faço? Você vai fazer de um jeito diferente. Talvez mais rápido, talvez mais devagar. Talvez de um jeito, talvez de outro jeito. Só que você não pode se obrigar a pensar, agir e sentir como eu, e eu não posso me obrigar a pensar, agir e sentir como você. Certo. Então, grave bem o seu padrão de funcionamento e entenda que você é assim. Em alguns momentos isso vai ser muito bom, em alguns momentos isso vai ser muito difícil. Só que quando você tem a consciência disso, você consegue contornar, você consegue controlar e, mais importante que isso, você consegue respeitar. Se eu desrespeitar o meu jeito, quem vai me ferir sou eu. Se você desrespeitar o seu jeito, quem vai se ferir vai ser você. Eu não tenho poder para desrespeitar o seu jeito quando você se conhece. Porque eu posso chegar e falar assim, nossa, eu não gosto do seu jeito de falar, mas observe a fala. Eu não gosto do seu jeito de falar. Se eu não gosto, esse problema é de quem? Seu. É meu. Exclusivo seu. Show de bola. Então eu vou conferir teu mapa primeiro rapidinho, tá? Certo. Olha bem de frente para mim. Ok. Vira de lado. Ok, pro outro. Show. Olha bem dentro do meu olho. Dá um sorrisão. Meu olhinho chega e some, né? Fica com a boca normal. Vira de lado. Ok, pro outro lado. Legal. Fique em pé aqui para mim, por favor. Relaxa bem o ombro, isso. Tá, fica de lado, de frente para cá. Levanta o cabelo. Ok. Agora de costas para mim. Isso. Show. Fica de frente para mim, dá um passinho de leve para trás. Aí.
Quando você para normal é assim. Assim. Assim, tá. Ok. Fica de frente para lá agora. Isso. Tá bom. Obrigado. Senta aí. Quantos anos você tem, Anny? 40. Tá. Vamos lá. Você conhece um pouco dos traços? Vi os vídeos e foi entrando mais ou menos. Tá, Não. legal. Então, eu vou falar para você gravar e na medida em que você for consumindo os conteúdos, você presta mais atenção naqueles traços que você tem mais ou naquele que eu apontar alguma necessidade de cuidados por conta de conflitos entre eles, tá bom? Certo. Na ordem de percentual, quais você tem mais, tá? Você tem mais do traço de caráter oral, tá? 32% de traço de caráter oral. Em seguida, o seu segundo maior traço é o traço de caráter rígido, com 25% de rigidez. Depois, em terceiro, o traço de caráter masoquista, com 20%, seguido de 17% de psicopatia, com 5% de esquizoidia no final. Pontos de atenção. Quando a gente olha os seus dois principais traços, nós temos um pico de traço de caráter oral, com 32%, em seguida um pico de traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele vai trazer muito mais para o lado mulher, prático, competitivo, ágil, com sex appeal mais alto, mais sedutora, mais firme, certo? O traço de caráter oral, ele vai trazer a essência da menina. É um traço de caráter muito mais sentimental, muito mais ingênuo, muito mais puro, muito mais lúdico. Quando a gente olha esses dois gráficos no pico, a gente identifica de cara aqui o que a gente chama de conflito menina-mulher. Tá? Então, literalmente, você é uma mulher de 40 anos de idade com carinha de menina. Sorrisinho, bochechinha, queixinho. Tá? E muitas vezes você vai oscilar entre esses polos. Ora você é uma mulher que quer dominar o mundo, ora você é uma menina que precisa de todo mundo. Então, isso gera um conflito absurdo. Depois a gente vai apontar isso para os relacionamentos, mas pensa comigo. Em um momento você quer dominar o mundo. Sim. E quem quer dominar o mundo sente que não precisa de ninguém. E em outro momento você acha que precisa de todo mundo. Então, isso pode fazer com que você, em alguns momentos, afaste, em outros momentos, puxe. Afasta e puxa, tá? Certo. Faz sentido? Muito. Inclusive, eu falei que no dia que eu me inscrevi, eu queria muito relacionamento. No outro dia, eu já falei, será que eu quero agora um relacionamento? Será que é isso mesmo? Tá. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Show de bola. E a gente tem um outro ponto aqui, tá? O seu terceiro traço é o traço de caráter masoquista, que é um traço muito sentimental também. Só que qual a diferença do traço de caráter oral para o traço de caráter masoquista? O oral, ele sente muito e coloca para fora. O masoquista, ele sente muito e guarda. Então, ele sente muito tudo aquilo que é dele e tudo aquilo que é dos outros. Certo. Quando você guarda o que é seu, você muitas vezes está apenas escondendo, preservando. Quando você guarda o que é dos outros, você está carregando. Certo. Tá? Quando a gente olha para esses dois traços, a gente tem um grande ponto de alerta, que são os traços que tendem a fazer você desenvolver relações de dependência emocional. Então, a gente sempre vai fazer uma construção de passado e futuro. O seu próximo relacionamento está no futuro. Os relacionamentos que você já teve e as experiências que você viu, viveu, conheceu com homens ruins, quer sejam experiências suas ou dos outros, são experiências que estão no passado, que deveriam ter ficado no passado.
Só que com 32% do traço de caráter oral, com mais 20% do traço de caráter masoquista, isso dá 52%. É mais da metade de quem você é. 52% de quem você é tem a tendência à dependência emocional. Isso faz com que você muitas vezes coloque o outro em primeiro plano. O outro vira prioridade. E toda vez que você tem alguém como prioridade na sua vida, e esse alguém não é você, essa pessoa está direcionando a sua vida. Essa pessoa está dirigindo a sua vida. Certo. Então, o meu papel é acabar com a falta de homem bom, pelo menos para você. Sim. Ok? Se você não estiver livre emocionalmente de outras pessoas, e o que eu chamo de livre emocionalmente de outras pessoas, você não depende da felicidade delas para você ficar feliz. Você não depende que elas estejam felizes para que você fique feliz e melhor. Você não depende da felicidade delas com a sua felicidade. Porque infelizmente nem todo mundo vai ficar feliz de te ver feliz. Por que é importante eu te trazer isso? Porque seu próximo relacionamento está no futuro. Se você ainda estiver presa ao passado, você está indisponível. Tá? Assim como a gente precisa analisar se o homem está 100% disponível, e estar 100% disponível não tem a ver só com estar solteiro. 100% disponível é se aparecer um homem bom hoje e vocês precisarem ir para o Canadá. Ir para o Canadá não dá para levar muita gente. Ir para o Canadá talvez não deixe todo mundo feliz. Então, o quanto isso vai pesar para você? Entendi. Isso é um ponto de alerta. Tá? E não é justo você se privar de viver uma vida feliz só porque outras pessoas não estão felizes. Só porque outras pessoas não têm uma vida feliz. Até porque quando a gente vai olhar de perto, talvez elas nem quisessem estar felizes. Talvez elas estão felizes com a vida que elas têm e está tudo certo. Ah, mas eu queria que fulano tivesse uma vida melhor. Assim como nós queremos que as pessoas respeitem a sua vida, nós precisamos que você aprenda a respeitar a vida delas. Sim. Então, talvez sua mãe, seu pai, irmãos, outras pessoas não estão tão felizes quanto você gostaria que eles estivessem. Mas não é sua responsabilidade, você não tem essa capacidade. Então, 52% de você vai se importar muito com os sentimentos dos outros. Isso pode ser um risco. Sim. Tá? Tem dois traços aqui que vão te trazer bastante praticidade. 7% do traço de caráter esquizoide com 17% do traço de caráter psicopata, isso dá 24% de quem você é. Ou seja, 24% de quem você é está sempre analisando de forma fria e prática tudo o que está acontecendo. Quando você analisa friamente o que está acontecendo, chega a uma conclusão e é sequestrada pelos seus sentimentos, você para. Alguma vez você já percebeu que você sabia claramente o que fazer, mas você não conseguia fazer? Sim. Então, nesse momento, é importante que você olhe para os sentimentos que estão dentro de você e afaste todos os que não são seus. Sim. Tá? Certo. Nesse momento, eu estou conversando com esses dois traços aqui, ó. Seu traço de caráter masoquista e seu traço de caráter rígido. O seu traço de caráter masoquista dá 20%. O seu rígido 25%. Somando esses dois, dá 45%, ou seja, 45% de quem você é pura execução. Você é mais executora que eu. Toda vez que você travar, vai ser por causa de sentimentos e geralmente dos outros. Tá? Depois eu vou te ensinar a analisar esses sentimentos de forma lógica e racional para você afastar. Quer dizer que você não vai se importar com os outros? Quer dizer que você vai se importar primeiro com você. Não adianta você se importar comigo se eu não estiver me importando comigo. E não adianta você se importar comigo se eu não se importar com isso. Então guarde isso, porque nitidamente, pelo formato do seu corpo, você se importa com pessoas que nem sabem que você está se importando com elas. Sim. Carregar tudo isso pode fazer com que você se torne uma mulher indisponível. Quando a mulher está indisponível,
ela é que afasta os homens bons. Porque pensa comigo, existem 3 tipos de homens ruins. O mala, que quer uma mulher para carregar ele, ou um cantinho para ele se encostar. O banana, que não serve para nada, e o filhinho da mamãe. Esses homens, eles não vão te levar para uma vida boa. Não são homens de futuro, ok? Sim. Mas se você não estiver disponível, esse acaba sendo um homem ideal, porque ele não vai te levar. Você pode continuar cuidando dos problemas de todo mundo e se distrair com os dele de vez em quando, ok? Sim. Então você é uma pessoa que se divide entre sentimento e ação. A sua parte racional, a sua capacidade de pensar é o seu terceiro recurso. Primeiro, sentir, depois agir, praticamente empatados, e depois o pensar. É muito difícil para você não agir pelos sentimentos, mas sentimento não é claro. Eu não estou dizendo que o sentimento ele não é importante, só que a chance dele te confundir ou a chance dele não ser tão grande quanto era, Sim. é muito grande. Tá? Então você é uma pessoa intensa, tanto no sentir quanto no agir, correto? Correto. Então, sinto muita coisa dentro de mim, toda vez que eu sinto, eu já quero sair fazendo, tá? Só que muitas vezes nesse sair fazendo, você acaba errando e aí esse terceiro traço entra em ação, se culpando. Tá? É. Então, essa culpa pelos erros, a gente vai ter que dar uma aliviada nela. Certo. Tá? Porque tá tudo bem você errar. Tá tudo bem você errar. É você quem arca com as consequências dos seus erros. Tem muita gente que te cobra e te culpa pelos seus erros, como se eles estivessem arcando com as consequências. Só que no fundo é só você que está arcando com a consequência. E essa cobrança acaba sendo só mais uma. Só mais uma. Faz todo sentido. É muito fácil te manter por perto. Você é uma pessoa que facilmente é sequestrada pelas emoções. Se alguém se abrir com você, te tocar aqui e fizer assim, você acha que aquela pessoa virou sua responsabilidade. Todas as pessoas que estão assim com você, elas estão assim com você. Elas estão te segurando. E eu tô vivendo muito isso, porque eu percebi que desde que eu comecei eu decidi mudar, né, de ramo profissional, então eu sabia que precisava mais de mim e aquilo, eu precisava me dedicar mais, parar de ficar vendo rede social de bobeira, focar mais em mim mesmo, decidi, meu filho já chegou no nível que dá para soltar e falar, vai viver sua vida, e eu, numa maneira de não trazer essas pessoas, eu acabei bloqueando no sentido assim, eu não estou disponível para elas. Então, as pessoas que eu sentia que me segurava, eu acabei assim, eu demoro para responder no WhatsApp, agora eu não consigo, eu nem vejo mais, assim, eu dei um bloqueio que eu não encontro equilíbrio de ouvir o problema e falar, nossa, sinto muito por isso. Eu acabo querendo ajudar, acabo tentando trazer, às vezes eu falo assim, as pessoas pedem uma ajuda, eu poderia falar assim, não posso, mas eu já quero ir arrumar. Não posso, mas deixa eu ver se o outro te ajuda, deixa eu aqui, já acaba trazendo aquilo ali para mim mesmo. Eu sou muito assim, muito, com tudo. Isso Família, isso é a dependência emocional se manifestando. E aí tem um ponto. Você gostaria que eu mentisse para você? Não. Você se importa quando alguém mente para você? Muito. Então vamos começar a parar de mentir para as pessoas? Sim. Porque quando a gente não quer ajudar alguém, a gente tem que dizer para elas, querida, eu não quero te ajudar. Certo. É difícil, demais. especialmente na sociedade em que nós vivemos hoje, onde é um absurdo negar uma ajuda para alguém. Só que se você precisar de uma desculpa, você vai encontrar uma desculpa. E essa desculpa verdadeira, ela é um problema. Então, para você
dizer para mim que você não pode me ajudar porque você está com um problema nesse momento, do que você precisa? De um problema. Então a gente precisa aprender a estabelecer limites. Querido, que pena que você está passando por isso. Só que nesse momento eu estou concentrado em outra coisa. Existe uma grande diferença em dizer: eu não posso te ajudar porque eu estou com problema. Eu não posso te ajudar porque eu estou cuidando de um desejo, de um objetivo, e isso as pessoas não vão aceitar. E dizer para as pessoas: eu vou te ajudar. Quando você diz que você vai ajudar e você não quer ajudar, você está mentindo para ela e para você. Sim. E isso vai tornar você uma pessoa indisponível. E aí, nós precisamos construir em você as 3 características do DNA de uma mulher rara. Grave aí, depois eu vou anotar para você. Você precisa estar 100% disponível. Senão, um homem bom nem deve aparecer, porque vai ser um desperdício para você e para ele. Ele vai querer te levar para a vida e você vai dizer: peraí. Peraí, só estou resolvendo um negócio aqui da minha mãe. Peraí, a minha amiga, peraí, o meu ex, peraí. Só tem uma pessoa que hoje é responsabilidade sua, dependendo da idade, que é o teu filho. Quantos anos ele tem? 16. Já tá quase numa transição ali. Ok? Então, ele não pode virar um empecilho, muito menos uma desculpa. Sim. Só que só ele que importa nesse ponto. As outras pessoas são só as outras pessoas. Então, se você não estiver 100% disponível, o homem bom nem deve aparecer agora. Certo? Depois nós temos a exigência. Uma mulher, ela precisa ser exigente. Por que é importante que uma mulher seja exigente? Para que ela suba um pouco a régua do cara. Mulher fácil não tem valor. Se o cara não der valor no começo, depois ele não vai dar. E aí fica aquele bando de mulher esperando o cara mudar, tentando mudar o cara, só que o acordo foi feito lá no começo. A régua que ele tinha que pular era aquela. É importante que a mulher seja exigente, até para que o cara valorize, até para que isso seja um incentivo para ele. Mas isso vai fazer a mulher ficar chata, a mulher ficar cobrando. Não, porque o terceiro item é a mulher ser parceira. Na medida em que ela é exigente, ela é parceira. Ela incentiva e apoia. Ela cobra e ela apoia. Sim. Por que para você é mais importante, primeiro, investir em ficar 100% disponível e depois em ser exigente? Porque parceira, naturalmente você é. Tá? Só que se você for só parceira, você vai achar um mala ou um banana. Por quê? Ficou fácil. Você resolve tudo, você é forte, você vai para cima, você engole o sapo e guarda, e aí você tá triste num dia, mas no outro dia você dá um jeito de ficar feliz e vai para cima. Então, pro cara, você é uma casa mobiliada. Uhum. Eu vou chegar, eu vou me encostar e tá tudo certo. Então você acaba sendo um prato cheio pro mala e pro banana. Verdade. Isso bate com o teu histórico? Totalmente. É só o que tem. É só o que tem. Então entenda uma coisa. Tá faltando o homem bom? Tá. Tá faltando o homem bom para você? Tá. Mas como que eu acabo com essa falta para você? Resolvendo esses 2 itens. Certo. Tá? Então, nós precisamos investir em você ficar 100% disponível. Quem te impede de se entregar para um homem bom hoje, se ele aparecer agora? A primeira pessoa que vem na minha cabeça é minha mãe, não é nem meu filho. Eu acho que meu filho, por experiências que a gente teve durante a pandemia, tudo, acho que a gente chegou meio que nesse... que ele já está, né, apesar dele ser dependente de mim, ele já está criado, como dizem. Mas a minha mãe, eu acho que por questões dela mesmo, assim, também, de vivências dela. Quando você fala, por exemplo,
do primeiro homem, né, ruim. Claramente meu pai, por anos. Meu pai exigia coisas da gente que eu não fazia. E assim, eu só fui descobrir quando eu tinha lá para os 20 anos. Eu passei por muita coisa, tinha muita coisa para depois aquilo tudo cair ali para mim. E eu descobri que meu pai traía minha mãe desde quando meu segundo irmão, era bebê. Então, tem essas histórias que eu nem quis entrar a fundo, porque eu acho que já era tão assim, nossa, mas por que isso, né? E eu vejo que a minha mãe, assim, se eu chegasse para ela hoje, falaria, olha, tô no relacionamento, vamos dizer, 3 meses, e vou mudar de cidade. Para ela, eu creio que ela é mais dependente de mim do que até meu filho. Completa a frase. Para ela, eu creio que... Seria muito difícil. Tá. Lá atrás eu usei um exemplo. Eu não gosto do seu jeito. Quando eu não gosto, de quem é um problema? Dela. Nesse caso, o problema é meu. Se seria muito difícil para ela, de quem é o problema? Dela. Filho não pode cuidar de pai. É bonito, mas faz mal. A gente precisa quebrar o ciclo. Você tem um homem em casa, um homem em formação, seu filho. Ele vai ser um homem bom ou um homem ruim? Eu trabalho todos os dias para ele ser um homem bom. Isso é o que toda mãe fala. Só que se a sua mãe te impedir de viver a sua vida, o seu filho vai falar a mesma coisa. A minha mãe está me impedindo de viver a minha vida. Entendi. Faz todo sentido. Então, como é que a gente quebra esse ciclo de homens ruins ou essa falta de homem bom? As mulheres precisam se tornar disponíveis, exigentes e parceiras. Tá? E muitas vezes essa exigência, ela não vem só do homem. Você tem que ter dentro de si uma exigência de que eu tenho 40 anos de idade, eu não vou morrer sem ter um casamento feliz, eu não vou morrer sem ter uma experiência maravilhosa, eu não vou morrer sem me entregar para um homem bom. Quando você sobe essa exigência, a dó que você sente da sua mãe diminui. Sim. E nós não podemos colocar a sua mãe na cruz. Nós precisamos colocar ela num sofá igual a esse aqui e ter uma conversa franca. Porque talvez ela não saiba claramente que ela está te impedindo de viver uma vida feliz. Sim. Se ela não sabe claramente, talvez não seja justo culpá-la. Agora, depois que ficar claro para ela que ela está atrapalhando e que esse problema é um problema dela, se ela continuar atrapalhando, aí uma má intenção ou um despreparo será revelado. Quando a má intenção de uma mãe ou quando o despreparo de uma mãe é revelado, por mais doloroso que seja e por mais feio que pareça, é melhor que o filho se afaste. Sim. Tá? A sua mãe deve olhar para você e pensar, eu quero que a minha filha seja feliz. E talvez ela até pense assim, só que a sua mãe não teve a oportunidade de sentar nesse sofá, de ouvir o que você está ouvindo. Sim. Tá? Então, é importante que você dê a opção para que a sua mãe saia dos seus ombros. Antes disso, ela precisa saber que ela está pesando. Sim. Talvez a sua mãe consiga acertar na vida e talvez não. Só que você não consegue impedir. Você não conseguiu impedir seu pai de trair sua mãe. Você não conseguiu impedir o seu pai de ir embora. Você não conseguiu impedir porque não é papel de filho. Não era papel quando você era criança e não é papel quando você se torna adulto. Sim. Você continua sendo filho. Entende? Muito. Você precisa começar a se livrar desses pesos e perceber como você se sente. Acabei de terminar um livro, As 3 Funções do Excesso de Peso. Você está um pouquinho acima do peso, certo? Porque essa sua necessidade de ser forte, você carrega mais peso que eu, fisicamente falando, e emocionalmente também. Uhum. Entende? Para mim é natural evitar o peso dos outros, porque o meu corpo e a minha mente não suportam. Só que
Você como suporta, você pega, como forma de amor, como forma de amar. Talvez você precise pedir para sua mãe, mãe, deixa eu te amar de outro jeito. Sim. Talvez você precisa conversar com sua mãe e perguntar para ela, mãe, você vai ficar triste se eu ficar feliz? E se a minha felicidade, de repente, depender de eu construir uma família só para mim? E se eu, por um período da minha vida, me concentrar só com os meus problemas? Como é imaginar essa conversa? É bem difícil, mas é exatamente isso. Toda vez que você estiver querendo fazer algo por você e você estiver se privando pelos sentimentos dos outros, no seu caso, isso vai estar te prendendo. No seu caso, isso com certeza é algo ruim. Com certeza. Especialmente se você sentir que está fazendo errado em tratar isso com a pessoa. Ai não, mas se eu falar, eu vou machucar. Certo. Se você falar, você vai machucar o outro. E se você não falar? Eu me machuco. E você se importa? É. Eu me importava, mas agora eu completamente. Entendi. Então, todas essas experiências que você já viveu, você poderia ter evitado. E elas não vão parar de se repetir se você continuar indisponível. Você está sem uma aliança no dedo, mas você tem uma no seu coração. Sim. Então você está indisponível. Certo. A gente vai acabar com a falta de homem bom para você quando você primeiro ficar disponível. Então o seu dever de casa é sentar, refletir e listar para mim o que e quem te impede de seguir a vida com um homem bom se ele aparecer amanhã. Sim. Você vai refletir, você vai pensar, porque muitas coisas podem nos impedir. Tem quanto tempo que você se separou? Você chegou de ser casada com o pai do teu filho? Não, ele morou um tempo na minha casa, mas a gente não foi casado. A relação de vocês é resolvida? Assim, não entrando muito em detalhes falando dele especificamente, a gente era muito novo, eu já tinha um filho, eu não via intenção dele em crescer, em sair daquela bolha e tudo estava bom, a falta de maturidade e tal. Chegou um dia e foi bem assim mesmo. Todo mundo dá risada quando eu conto, eu falo, cara, eu acordei e falei, se ele espirrar do meu lado hoje, eu vou terminar. Ele espirrou, terminamos, beleza. Ele já tinha terminado comigo várias vezes, voltava, eu era muito dependente emocional dele. E aí, tanto que ele não entendeu e pedia para voltar e tal. Não, eu demorei para decidir. Na hora que eu decidi... Mas hoje ele interfere zero nas suas decisões? Eu nem falo com ele. Ok, assim, ótimo. Não tenho é indiferente, não gosto nem desgosto, respeito por ser pai do meu filho, né? Temos um fator em comum. Sim. Mas lamento que poderia ter uma amizade, alguma coisa, mas eu sinto que não dá. Não interfere em nada. Legal. Nos últimos anos, um homem que interferiria, ele faleceu. Então, eu acho que assim, em questão de relacionamento, não, ele não interfere. Seu pai é vivo? Não, já falecido tem 8 anos. Tá. E não interfere. Sua mãe tem quantos anos? 68. Ela é casada? Não. Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos homens mais velhos. E até... Casados? Só um é casado. Um já foi casado, se separou. O outro também, os 2 mais velhos foram casados, se separou. Tem relacionamentos bem conturbados. E o mais novo, né, anterior a mim, que é casado. Teve um relacionamento que até falo... que era um relacionamento super conturbado de namoro e tal,
e de repente casaram, eu falei, nossa, fizeram um pacto ali na frente do juiz, do padre, que virou... eu não sei o que aconteceu. Ela falou, que ele aprendeu a me obedecer. De todos os filhos, quem é o responsável pela sua mãe? Eu. Por quê? Eu até falo muito isso. Eu moro com ela, né? Então, nessa colocação do morar com ela, já vem a carga. E teve um fato que foi, ela fez cirurgia de catarata. E ela já tinha operado um olho, ela ia fazer o outro. É uma cirurgia simples, mas requer cuidados, requer atenção e requer companhia no dia. Ela operou o olho direito ou esquerdo? Agora, para a última vez, ela operou o esquerdo. Tá. Primeiro o direito, depois o esquerdo. E aí ligaram, e ela fez pelo SUS, né? Então não é ela que escolhe o dia. Ligaram para ela e marcaram para o sábado de carnaval. E eu falei, poxa, mas sábado de carnaval? Não que eu não tivesse na cidade, não que eu não pudesse ir. Daí ela falou assim, se você não puder ir comigo, eu peço para minha irmã. E aí eu falei, não, porque ela vai estar correndo com as coisas da festa que ela tem lá. Então eu peço para o meu irmão. Aí eu falei assim, olha, eu quero te lembrar que você tem 3 filhos a mais do que eu. Um está longe, não pode te ajudar. Mas tem 2 aqui que são responsáveis também. Quando eu não posso, você tem que recorrer a eles. Você tem que falar, vou pedir. E o que aconteceu? Foi uma situação que eu pude ver que até estou mudando o meu comportamento. Porque em outras épocas eu ficava chateada remoendo aquilo. E eu mandei uma mensagem para eles, sinalizando e tirei de mim aquilo. Porque no dia da cirurgia, um irmão nem lembrou, não lembrou mesmo. E o outro, não sei se esqueceu, só foi mandar mensagem à noite. Porque eu acho também, eu já tinha postado nas redes sociais, que eu estava com ela ali, postei que eu estava no hospital. Então, não sei se ele viu ou se ele lembrou, mas só foi mandar mensagem às 6 horas da tarde. Então, assim, todo o processo antes eu fiz. E daí, no outro dia, eu mandei mensagem para eles, olha, foi uma cirurgia simples e tal, mas requer cuidado e atenção. E eu fiquei o carnaval inteiro revezando com meu filho nisso, de ajudar. Ela não podia baixar, então ela não podia ficar sozinha, se caísse algo eu tinha que pegar. E aí foi muito interessante porque eu falei assim, conversei com uma amiga e falei assim, o ciclo está se repetindo. Por quê? Há 5 ou 6 anos atrás, minha avó faleceu. E minha avó ficou internada e ela precisava de atenção, de cuidado. E a minha avó, pelo sobrepeso, tudo, ela não andava mais, né? No último ano, o médico proibiu de andar. Então, tinha todo um desgaste. Ela morava com meu tio fez tudo para facilitar para a gente. E o que acontecia? A minha mãe tem uma vida social ativa, que ela descobriu há pouco tempo. Legal. Então, assim, o que eu curti muito na minha vida nas épocas, certo? Minha mãe não curtiu. Então, ela se soltou para o mundo agora. E aí, por diversas vezes, eu vi ela falar assim, não posso ficar. E ia para o samba, não posso ficar. E saía. E aquilo me consumia. E eu fazia pela minha avó, porque eu morei com a minha avó. Então, sua mãe transa? Eu não sei, mas eu acho que sim. Como é para você ouvir essa pergunta? Pra mim, Não, no começo era difícil pensar, nossa, será? Mas hoje eu encaro, assim, hoje eu levo com mais facilidade, assim. Percebe que parece que eu tô falando de uma filha adolescente? Mas eu falo nossa, muito eu encaro isso. Com dificuldade, olha, eu acho que sim, mas pelo amor de Deus, tomara que não, parece a mãe de um adolescente. Ai, será? Esse papel tá muito invertido. Tá, não, ficou total invertido, que daí... Quando ela... Então, eu cuidava da minha avó, eu ia para o hospital, teve um dia que eu falei, essa missão é sua, eu não tenho que cumprir isso. E quando fala da mulher forte e tal, a minha avó falava muito isso. Teve um dia que minha avó me chamou à noite, eu morava perto, mas não tão perto. Porque ela precisava de uma necessidade dela e só eu conseguiria, porque eu era a neta forte. E eu falei, peraí, eu não quero ser a neta forte. Então, esses tempos atrás,
também falou, não sei o que, guerreira. Eu falei, cansei de ser a mulher guerreira, cansei de ser a que carrega tudo, a que dá conta de tudo. Então, às vezes, em casa, eu tenho uns piques de surto, assim, que eu falo, peraí, eu não posso dar conta de tudo, eu não posso lembrar de tudo, não posso fazer tudo para todo mundo. E uma coisa, assim, que eu tenho muito... Mas esse piti dura quanto tempo? Minutos. Depois... Sabe qual é o problema disso? Todo mundo sabe. Só dá meia hora pra ela que passa. Daqui a pouco ela... Todo mundo já ganhou isso. Todo mundo ela já vai sabe. Mudar. Aí eu volto, calma, tá. Tem uma coisa também que, assim... meu filho, né? Eu separei do pai dele, ele tinha 4 anos. Então, praticamente, foi sozinha. E aí, quando eu queria sair, eu sempre dependia de outro. E eu sempre pedia pra alguém e escutava. Vou ver. Eu vou ver. Vou ver e te falo. E aquilo ali foi... E hoje eu falo assim, cara, meus irmãos tiveram filho para me fazer de babá, porque é fácil. Eu trabalho em casa. Então eu não tenho relacionamento. Então, na cabeça, assim, eu vou parar tudo e vou ficar. E aí, em certos momentos que eu falava, não posso ficar, porque por motivo fútil. Eu me culpava, porque eu falava assim, nossa, mas eu tô deixando de ajudar por uma coisa... Hoje já não, hoje eu já falo, por mais que seja para eu sentar na calçada, tomar um copinho de cerveja, é meu momento. Não posso, já fiz do meu filho, as pessoas aí, às vezes minha mãe, vamos tentar ajudar. Não, as pessoas têm que aprender o ciclo ali, a rede de apoio não pode ser só uma. Quem tá dançando nessa palhaçada aí? Eu. Não. Não? Como é o nome do seu filho? Kaique. Tá sobrando pro Kaique. E aí, volto a dizer que esse vai ser mais um homem ruim no mundo. Por quê? Se eu perguntar pro Kaique hoje, em um papo terapêutico, Kaique, mulher o que é que ele vai responder? Não faço ideia. Provavelmente vai virar algo tipo um peso. Porque eu carrego uma que tá carregando a outra. E ele, por morar com a gente, ele acaba carregando, que foi o que aconteceu na cirurgia. Mulher é ruim, mulher é pesado. Esses dias a gente pegou numa situação da minha mãe falando com ele e eu falei pra ela, peraí, você falava isso pros seus filhos quando tinha essa idade? Então por que você tá falando pro meu? Você nem lembra como seus filhos eram, então peraí. Deixa aqui comigo. E tem uma situação que me irrita muito. Eu sempre tenho total liberdade dos meus irmãos, né, dos tios e da minha mãe, de chamar a atenção do meu filho quando precisasse. Olha, não tô... Cara, precisou chamar a atenção? Corrigir e tal? Não. Só que não faça isso comigo junto. Porque se eu tô falando e o outro vem... me desmoraliza. Eu sou mãe. Eu sou autoridade ali. Então, eu fico muito... E a minha mãe tem feito muito isso ultimamente. Aí ela se frustra porque eu calo, silencio ela. Eu tô falando. Quando eu estiver falando, espera. Né? Então, essas situações mesmo, não querendo falar muito dela, mas essas situações desagradável. É desagradável. Show de bola. Vamos para os exercícios? Vamos. Tá. Você vai fazer uma lista para mim do que e de quem te impede de seguir a vida com um homem bom se ele aparecer amanhã. Eu quero o item, o que ou quem, motivo e dificuldade. Certo. Certo? E a gente precisa encarar a verdade como ela é. Tá. Eu te perguntei, você gostaria que eu mentisse para você? Você respondeu que não. Não. Eu também não gostaria que você mentisse para mim. E os homens também não querem que você minta para eles. Você usa algum aplicativo de relacionamento? Não. Tá, então você tem um desafio aí. Você vai baixar um aplicativo de relacionamento ou vários e no seu perfil você vai colocar a verdade. Estou em busca de um homem bom, mas estou casada com a minha mãe. Meu Deus. E por pelo menos um dia, você vai colocar isso no seu perfil do Instagram e você vai ver o que vem. Porque é com essa verdade que você está lidando. Tá. O homem bom não pode se aproximar de você agora. Vai ser uma carta que você vai desperdiçar. Tem poucos? Tem poucos, mas tem.
justamente por existirem poucos homens bons no mundo nesse momento, é que você não pode jogar as oportunidades no mato. Certo. Existe uma grande diferença entre procurar alguém para uma diversão e procurar alguém para uma relação. Nesse momento, só serve para você um homem para uma diversão, porque você precisa voltar para casa da sua mãe. A menina que precisa voltar para casa da mãe é aquela menina que sai para o carnaval, bebe uma, ri com as amigas, fica com alguém e depois volta para casa. Então você ainda está vivendo dessa forma. E encarar essa realidade talvez gere em você um desejo grande o suficiente e uma indignação por estar perdendo tanto tempo da sua vida. Sim. Vamos fazer esse desafio? Vamos. Quero a listinha, quero o aplicativo baixado com essa descrição e por pelo menos 24 horas essa descrição vai ficar no seu perfil, porque você vai ver uma realidade sem nenhum filtro. Provavelmente vão fazer piadas. Só que qualquer relacionamento hoje para você vai ser uma piada. Então é melhor encarar uma piada dessa sem se envolver com ninguém. Certo. Tá bom? Tá bom. Combinado. Fez sentido a explicação? Total. Muito. Essa é você. Não tem problema você ser forte. O problema é você não escolher o que você carrega. Você poderia estar carregando sonhos, projetos pessoais, profissionais, desafios de vida, só que você está usando toda a sua força para carregar problemas dos outros. É exatamente isso. Então, exatamente isso. Vamos tomar muito cuidado com essa dependência emocional, só que antes, vamos encarar essa dependência emocional. Qual é o real impacto de viver casada, presa com a mãe? É de se pensar. É de se pensar e esse desafio vai te mostrar isso. Tá bom? Estou preparada. Então tá bom, a gente se vê na próxima sessão. Muito obrigada.